E aí, então, tudo tranquilo? Eu te mostrarei como fazer bolo, mas como fazer sabores de bolo, fazendo um tempero do bolo utilizando geleia, né? Como saborizar bolo utilizando geleias em geral, né? Bom, aqui na realidade eu vou utilizar nossa receita clássica de 4x4, né? Que eu já mostrei como fazer, que é uma massa básica de bolo. Eu simplesmente vou substituir uma parte desse açúcar em geral pela geleia e vai ficar show de bola. Essa é uma das variedades e tem uma segunda variedade que eu não vou fazer um vídeo, mas vou explicar no final como fazer. Beleza? Então aqui eu tenho a manteiga e o açúcar, manteiga sempre em temperatura ambiente. Vamos mesclar aqui os dois juntos, né? Depois da nossa manteiga com açúcar batida, eu vou adicionar aqui a nossa geleia. Aqui eu tenho uma parte de 1 para 1 de geleia e açúcar, aqui no caso geleia de amora, depende do tipo de geleia que você for utilizar, se é mais forte ou mais fraco o sabor dela, você pode acrescentar mais ou menos, mas sempre respeitando em torno de 1/3, metade a pelo menos 1/3, né, no caso da porcentagem de açúcar, né? Depois da nossa geleia misturada, vou adicionar aqui os ovos um a um e mexendo devagar. Depois dessa mescla com os ovos, vou adicionar toda a farinha. E também o fermento no caso, né? Então tá aí nossa massa, show de bola. Aqui agora eu tenho um aroma super bacana já da geleia. E no caso você pode substituir com a geleia que você queira, sem nenhum problema. Só um detalhe também no caso do fermento químico. Você pode também usar porcentagens também, na realidade entre 1,5% a 3%, às vezes 4% aqui do peso total de todos os ingredientes. É diferente da panificação, que só usa o peso da farinha como referência. Na confeitaria você usa referência todo o peso da massa. Então aqui tem mais ou menos quase 1 kg, então mais ou menos 1,5 dá 15 gramas, dá 20 gramas mais ou menos. Como que a massa é leve, não tem nenhum ingrediente pesado dentro da massa, 1,5% a 2% é mais que suficiente, né? Você, por exemplo, acrescentar nozes aqui, chocolates em raspas, são ingredientes mais pesados dentro da massa. É legal que você aumente um pouco a quantidade de fermento químico, porque essa massa não vai conseguir levantar, ter mais força para levantar esses ingredientes, vai ficar fofinho como tem que ser todo mundo, né? Beleza? Então aqui eu vou colocar aqui na sua forminha, levar para o forno a 170 graus. E aí, turma, ficou aqui 30 minutos no forno, tá? Depende do seu bolo maior ou menor, você vai demorar um pouco mais, um pouco menos no tempo, né? Aqui nós vamos partir para vocês verem por dentro, né? Ficou espetáculo, uma aroma super bacana de amora, também ficou super fofinho, tem um aroma, nossa, muito bom. Então agora aqui você usar essa receita base, vamos dizer assim, e substituir a geleia por qualquer tipo de sabor que você queira, né? Vai dar uma infinidade de tipos diferentes, de sabores diferentes de bolos, vamos dizer assim, né? Geleia de abuticaba, geleia de morango, geleia de amora, como eu usei aqui, geleia do que você queira. A questão principal aqui, no caso da composição dessa receita, é você respeitar entre 5% e 15% do peso total de todos os ingredientes. Então, no caso, tem mais ou menos 1 kg de bolo, eu vou usar entre 50 e 150 gramas de geleia, né? A geleia é um sabor mais forte, você usa um pouco menos, a geleia é um sabor mais leve, você usa um pouco mais, mas geralmente entre 5% e 15% do peso de todos os ingredientes, né? Inclusive o peso da geleia também na receita. Beleza? Então, super simples, super fácil. E a tática 2 é no caso de fazer o bolo sem a geleia, açúcar normal, como receita base do bolo, como já mostrei aqui no canal como fazer. E o bolo básico, sem nada, vamos pegar uma faquinha, vamos furar ele algumas vezes e pegar esse mesmo peso de geleia, no caso eu usei aqui no caso 150 gramas, vamos misturar um pouco de água, esquentar, fazer tipo uma calda e jogar a calda em cima do bolo. O bolo vai absorver essa calda toda, vai ficar com o sabor da geleia também, vai ficar mais molhado, vai ficar super bacana quem gosta de bolo mais molhadinho. Eu particularmente não sou muito fã desse bolo de molhado demais, eu só boto aqueles guaraná ou às vezes outras coisas dentro do bolo e ficar mais molhado, eu não gosto, por isso eu uso uma quantidade maior de manteiga, que o bolo fica naturalmente já úmido. Mas no caso você goste, faz ele um bolo natural, sem nada, furinhos, geleia com um pouco de água no fogo, faz uma calda líquida, jogar por cima, vai absorver aqui dentro do bolo, vai ficar com um sabor super bacana também de geleia, que fica também super legal. Beleza? Então gostou? Não esquece de curtir, compartilhar, se inscreve aqui no nosso canal. Quinta-feira, 7 horas, estamos de volta.
Um abraço, até lá. Só um detalhe, turma, que no caso, o que eu faço em casa, eu faço quantidade de tempo maior nesses bolinhos, principalmente eu embalo um por um e congelo eles. Eu tiro ele de noite da geladeira, boto no caso da bancada, na cozinha, em temperatura ambiente, e no dia seguinte já está fresquinho, perfeito. Porque se ele ficar agora, tá vendo ambiente aqui, dá 3 dias ele tá legal, ainda de 4 dias pra frente ele começa a secar, não vai ficar tão legal mais. Mas deixei no freezer, pelo menos 3 a 4 semanas, bem embaladinho, ele dura perfeito, fica úmido, fofinho, fica um espetáculo. Aqui tira o bolo da noite, no dia anterior seguinte, tira fora, deixa em temperatura ambiente e amanhã tá fresquinho no jeito. Beleza? Só um detalhe a mais aí pra vocês.